Sejam todos bem-vindos à aula número 50. Hoje nós vamos falar sobre arte afrodescendente, ancestralidade e memória. Vem com a gente, Prof. Rutineia aqui com vocês, o Val, nosso lindo intérprete. Tudo bom, Val? Vai nos acompanhar. Vamos nessa? Então, vamos lembrar. O que a gente precisa lembrar mesmo? Lembrar do Classroom. Vale presença e conhecimento. Vocês já sabem, né? E lembrar também, quem está assistindo na televisão, de pegar os materiais no colégio, pegar as atividades, fazer e devolver. Cada escola tem o seu combinado de dia e horário. Então, fiquem atentos, tá bom? Na aula anterior, né, a gente falou sobre o bloco Afro-Ilu Abadimin, né, que é representado por mulheres negras, né, então mostrando a força da mulher negra, né, no nosso país, trazendo a sua ancestralidade, sua memória na sua dança, dança que trabalha também com os tambores, que são muito fortes na cultura afro. Também falamos do jongo, né, uma dança também afrodescendente, aonde geralmente a pessoa mais velha é que vai iniciar o canto para começar a dança. Falamos também do tambor de crioula, estão lembrados? Né? A dança circular, trabalhando a dança em círculo, né? Todos em movimentos, uma pessoa no meio, vem a outra junto, dançar, né? Trazendo sempre esse contato com a terra, né? Com a mãe natureza. Falamos da Denise Santos, né? Ela, juntamente com a Ismini, que são as criadoras do Teatro Lambi Lambi. Falamos dela porque nós falamos da boneca Abaúme, né? Aquela boneca que a gente fez na aula passada, trabalhando com nós, né? Uma boneca só cortada e amarrada, não tem costura. Estão lembrados, né? E aqui a nossa Abaúme, né? Feita pela Denise Santos. Linda, né? Então, vamos continuar. Na aula de hoje, as sementes da arte afrodescendente que foram semeadas, germinam e continuam brotando em nosso país. Muito, né, da arte afro vem brotando, nascendo e gerando muita riqueza cultural, né? Dança, música, pinturas, né? Tem muita coisa linda. A gente já viu algumas, né? E vamos continuar apreciando a arte afrodescendente. Sou negro. Adione Silva. Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongs, agogôs. Solano Trindade. Então, Solano Trindade traz esse texto para mostrar a força, né, do povo negro, mostrando que na África tudo iniciou, né, essa força, essa beleza. Brinca com a questão da cor, né? A cor ser referente ao sol e traz essa força, esse poder do negro, né? Pra gente aqui representado, mostrando a questão dos tambores, né? Como a batida é importante, né? A gente escuta um barulho de tambor, a gente já começa a se movimentar, se mexer e remeter, né? A nossa cabeça vai para várias histórias, né? De danças, de capoeira, né? Que nós vamos falar também sobre a capoeira. Solano Trindade, né? Quem é? Brasileiro, poeta, folclorista, ator, teatrólogo, pintor, cineasta e participante do movimento negro do nosso país, né? Então, um artista que trabalha em diversas linguagens, sempre mostrando a força do negro, né? O trabalho, a arte, a cultura, para fortalecer o nosso povo negro e deixar de lado toda essa questão de racismo, coisas horríveis que vem acontecendo, né? Nós não podemos permitir. Somos todos lindos, né? Da nossa cor, negro, branco, amarelo, enfim, temos todos que nos respeitar, né? Solano Trindade vai trabalhar essa força do negro, essa beleza, e nós vamos acompanhar mais um pouquinho aqui. O que a poesia de Solano Trindade retrata? Letra A. O barulho exagerado que existe na África? Será? Letra B. Os avós deles que sofreram um acidente, será? Foram queimados? Bom, vamos continuar. Letra C. O sol da África que é muito quente. Ou letra D. Fala sobre afrodescendência. E aí? Qual é a resposta certa? Você já sabe?
Muito bem. Mas vamos esperar aquele colega que ainda está pensando um pouquinho para a gente descobrir todos juntos, tá bom? Então, um tempinho e a prof já volta. Descobriram a resposta? Tá em dúvida? Não tem problema, vem com a gente. A alternativa correta fala sobre afrodescendência, né? A letra D. Ele vai falar desse povo que estava na África, né? Com toda a sua cultura, sua beleza, esse contato com a natureza, com a terra, e que vai vir aqui para o Brasil trazer toda essa arte, toda essa influência que está esparramada pelo nosso país, né? Na dança, na música, né? Em toda parte. Negro Amor, tá? Então aqui inspirado, né, na poesia que a gente viu ali antes, a prof criou, né, uma pequena música aqui, um pedacinho para vocês. Vou mostrar o meu lamento para vocês, tá bom? Deixa eu respirar aqui,
Tô nervosa, gente. Negro sofreu, negro lutou, negro venceu, negro amor, oh, negro amor. É isso, né? O negro sofreu, sim, ele lutou, ele venceu e continua vencendo a cada dia, né? A cada momento onde a gente supera todas essas questões de preconceito, de violência contra o negro no nosso país, né? A poesia tocou bastante em mim, por isso que eu criei esse lamento para falar para vocês sobre isso, né? Sobre esse sofrimento, sobre essa luta, sobre essa verdade do povo negro que eu carrego em mim também, né? Também tenho raízes negras e me orgulho muito disso, tá? Então, vamos continuar, a professora é bem emotiva mesmo, e se eu chorar faz parte, tá? Não liga não. Atividade 1. Crie um pequeno trecho de música retratando a força, a luta e a resistência do negro, né? A prof criou aqui o lamento dela, então crie você agora a sua música. Um pequeno trechinho, mas que seja a sua verdade, né? Como a prof cantou aqui para vocês a verdade dela. Negro sofreu, negro lutou, negro venceu, negro amor, oh, negro amor. Até daqui a pouco.
Imagino que deve ter ficado bem bonita, bem cheia de verdade a música de vocês, né? Mas se não deu tempo de terminar, tenta fazer depois, né? Porque vale muito a pena treinar e fazer muita arte, tá bom? Então vamos continuar. Mãos de ouro, Sônia Gomes, grafite, caneta, costura, amarrações, tecidos e rendas variadas sobre o papel, né? Sônia Gomes vai trabalhar essa ancestralidade, trazer a força do povo negro através dessa mistura de técnicas, né? Então a gente tem grafite, a gente tem costura, tem tecido, tem botão. Ela vai misturar tudo para trazer a sua força, né, enquanto mulher, enquanto negra. Ela vai usar desses elementos diversos, né? E ela sempre observa no espaço dela, no ambiente dela, ao redor dela, os materiais que existem, que trazem as possibilidades, né? Porque todo local que a gente está é cheio de possibilidades. E ela vai observar essas possibilidades para trazer para a sua arte. Então ela conta, por exemplo, que ela ganha botão, né? Botão das pessoas, ela ganha botão e a pessoa chega assim, ó, esse botão eu trouxe porque era da minha avó, né? Era da roupa da minha avó e eu gostaria muito que tivesse na sua obra. Então ela conta que a obra dela é carregada também de histórias das outras pessoas também, né? Então ela mistura dela com a do público também, trazendo essa forte, né? Essa forte memória para a obra dela. Então observa aqui um pouquinho, né? Então olha a riqueza de detalhes, de materiais que ela usou. Então é bem bacana conhecer, né? Pesquisem mais, tem vídeos sobre ela, né, no YouTube, enfim, pesquisem esses vídeos, assistam, vale a pena. Então, Sônia Gomes, né? A artista mineira cria suas obras com pluralidade de materialidades, né? Que são costurados, amarrados, torcidos, e em construções que formam poemas visuais, repleto de cores, né? De formas e texturas. Trabalhos que carregam a memória e identidade cultural da artista. Da artista, sim, mas como a professora falou também, de outras pessoas que, apaixonadas pelo trabalho dela, trazem sua memória até ela. Então, eu achei muito legal isso dela comentar que tem a memória ancestral dela, mas tem também das outras pessoas que observam a sua obra, né? Então, ela consegue unir essas memórias no seu trabalho. E aí a pessoa, ela contando, a pessoa quando observa, né, o botão ali na obra, nossa, tá aqui, ficou, né? E ela vê aquilo como obra de arte, um pedacinho dela, um pedacinho da memória dela, que é transformado em arte. Então, é algo realmente com muita força, né? Como Sônia Gomes cria suas obras? Letra A. Apenas com pinturas em tela. Será que é isso? Ou letra B. Com pluralidade de materialidades que são costurados, amarrados, torcidos em construções que formam poemas visuais repletos de cores, formas e texturas. Então, pensando em tudo aqui que a prof falou para vocês, né, sobre o trabalho da artista Sônia, o que será que é a letra A ou a letra B? Pensem um pouquinho e daqui a pouco a gente volta.
Vamos então descobrir a resposta? Será que é a letra A ou letra B? Então, a alternativa correta, letra B, com pluralidade de materialidades que são costuradas, amarradas, torcidas e em construções que formam poemas visuais, repletos de cores, formas e texturas, né? Então, a obra da artista é carregada de diversos materiais, né? Então, ela utiliza arame, tecido e de diversas técnicas também. Ela costura, ela pinta, ela borda, enfim, né? Ela brinca com diversas técnicas na hora também de criar a sua obra, né? E são poemas visuais, porque quem olha não vai ver apenas um retalho, né? Ou algo, um arame, vai ver a arte, porque aquilo que ela formou e construiu através do imaginário dela gera a arte, né? Então, as pessoas vão olhar, vão lembrar, ter das suas memórias, né, emotivas também, da sua família, ancestralidade, vai estar carregada ali na obra dela. Então, vamos continuar. Agora, o mestre Didi, né? Então, entre algumas de suas obras, né, na homenagem aos 90 anos do escultor, do Sagrado, né, no Museu Afro Brasil, ele fez essa obra, né? Então, o mestre Didi, ele trabalha a arte ritual, né? Então, a arte para ele vai além da arte, né? Tem a questão do divino. E ele vai trabalhar isso com elementos da natureza, né? Então, ele vai usar, por exemplo, o bambu, né? Vai usar conchas, materiais diversos da natureza, né? Que ele encontra para trazer essa verdade na arte dele. Ele vai usar também de muitas cores, né? Sempre trabalhando a questão do sagrado, né? Então, ele vai trabalhar o sagrado relacionado com a mãe natureza. Lembra que a gente viu na arte indígena a força da natureza para a arte indígena? Na arte afro também é muito presente. E o mestre Didi traz essa força muito presente, né? Da natureza, da terra, né? Do que nasce dela, do que gera dela. Então, ele vai trazendo nas obras dele. É muito bacana, vale a pena conhecer. Tem vídeos também do mestre Didi no YouTube, enfim, pesquisem, vejam, né, assistam, vocês vão curtir. Então, o artista baiano, né, Dioscórides Maximiliano dos Santos, ficou conhecido como mestre Didi. Ele trabalha com materialidades orgânicas em suas obras, fazendo referências aos elementos africanos, né? Então, a obra dele vai ser carregada, sim, de afrodescendência, né, dos materiais da afro, né? Então, ele vai carregar isso nas suas obras, né? Trabalhando tanto a questão dos elementos da natureza, né? Das conchas, do ritual, né? Então, sim, vai estar muito presente na obra dele. E, inclusive, falando em ritual, o mestre Didi, ele tem um voto de não falar muito, né? Porque ele diz que você não precisa falar o tempo todo, você deve falar apenas o essencial, né? Então, ele faz esse voto de silêncio, não silêncio absoluto, ele fala, né? Mas muito pouco, ele fala o que é necessário, né, para ser dito. Então, ele tem esse controle também do falar. Então, como são as obras do mestre Didi? Letra A. Ele trabalha com as materialidades orgânicas, fazendo referências aos elementos africanos. Ou letra B. Ele trabalha apenas com metais. E aí? Letra A, letra B, letra A, letra B? Com você.
E aí, descobriram? Então vamos com a gente aqui. Então, a alternativa correta, letra A, né? Ele trabalha com materialidades orgânicas, fazendo referência aos elementos africanos, né? Então, o mestre Didi tem essa forte relação com os elementos africanos, com os elementos da natureza, bambu, a terra, né? As conchas, ele vai trazer para a sua arte, né? Então, é carregado de ancestralidade as suas obras também, e de simbolismo e de religiosidade também, né? De ritual. O grego, né? A gente já viu, já falou um pouquinho do grego em outros momentos. O grego é um artista brasileiro, escultor, grafiteiro, e ele trabalha assim de forma muito bela, né? Ele tem essa obra que ele fez num projeto no Colégio Luiz Arroz, que fica em Curitiba. Ele fez em parceria com os alunos, né? Mostrou lá a questão de como fazer, né, o grafite, qual é a técnica, né, que materiais, que spray usar. E essa obra é muito forte, muito presente para a nossa aula que está falando de ancestralidade, né? Então ele traz a beleza e a força da mulher negra, né, do nosso país. A aula passada a prof estava até com o turbante, né, para representar essa força. E olha na obra dele aqui tem, né, o turbante. Então, muito legal, sigam ele nas redes sociais, ele está lá no Face, no Instagram, além de ser uma pessoa queridíssima, muito generosa, né, e cedeu as imagens para a nossa aula. Falando um pouquinho agora sobre capoeira, né, capoeira que é disfarçado de dança, né, era praticada nos engenhos de cana-de-açúcar, né, luta e resistência. Ela foi um período proibida, né, então ela se disfarçou como dança para praticar a luta e até com uma forma de poder se defender, né, das agressões que o povo negro sofria. Então, forte presença do instrumento do berimbau, né, então está sempre presente, muita ginga, muita agilidade e equilíbrio. Aqui o mestre Mola, né, que é aqui de Curitiba, que você deu as fotos para a nossa aula, ele faz parceria com o Colégio Segismundo Fallers, também de Curitiba, vale a pena também conhecer, ele está nas redes sociais, né. Capoeira é arte brasileira e patrimônio cultural brasileiro, né? Então tem a influência da afrodescendência, mas foi criada no nosso país, né? Então como uma forma de manter vivas as raízes e origens africanas, mas também de se defender, de procurar, né, estar junto com o seu povo ali. E claro, né, hoje é praticada como esporte, como dança, né? Então mais fotos do mestre Mola, né? Aqui lá no Colégio Segismundo Fallers, né? Então, beijos alunos aí do SEGES, né? Saudades. Mestre Mola, né? O nome dele é Daniel da Rocha Gomes, é curitibano, do bairro Boqueirão, dá aulas de capoeira há mais de 20 anos e fez parceria com o Colégio Segismundo Fallers, criando um grupo de capoeira lá, né? Muito legal o trabalho dele, vale a pena conferir, gente. Então, a atividade 2 é vocês treinarem a ginga, né? Então, treinar um pouquinho da capoeira. Então, quando uma perna vai para trás, o braço contrário vai para frente. E assim vai alternando. A prof não é das melhores para gingar, mas vamos lá. Eu vou começar aqui gingando, depois vocês continuem aí sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê. Vai lá, gente!
E aí, gingaram bastante? Eu fiz o povo todo aqui treinar, com distanciamento, mas todo mundo, ó, gingou aqui comigo. Ó, olha ali o Val, ó. Muito bem. Então, vamos lá. Retomando. Hoje a gente falou sobre a poesia Sou Negro, né, que traz a forte ancestralidade. Criamos música, né? Falamos da artista Sônia Gomes também, o mestre Didi, falamos do artista grego, gingamos capoeira aqui, claro, né? Desculpe, mestre Mola, né? Não com o seu, né, poder aí de 20 anos, né? Mas com muito respeito à capoeira. E o mestre Mola que a gente conheceu aqui na aula, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado, curtido. Continue aí gingando, né? Ó o Val, ó. Isso aí, Val, ó. Viu como ele treinou no intervalo? Vocês acham que é brincadeira? Ele treinou e bastante. E, lembrando, né? Nós temos que lembrar do Classroom, fazer as atividades obrigatórias, lembrar quem está assistindo pela televisão, pegar a atividade, devolver a atividade, nos dias combinados com o colégio, né? Mas eu também tenho que lembrar aqui de falar os 2 colégios do dia, tá bom? Então, meu beijo especial vai para o Colégio Coronel Misael Ferreira de Araújo. Beijo! E para o Colégio Severo Ferreira Ruppel, de Tunas, onde a minha prima Priscila, que mora no coração, dá aula lá, né? Beijo, gente. Fiquem com Deus, se cuidem e não esqueçam de praticar. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê. Tchau, gente!